péssimo retrospecto recente de Abel Ferreira com seu Palmeiras, no que vai resultar isso. E o Grêmio, em crise, afinal de contas, Renato Gaúcho teve alguma responsabilidade em tudo o que se passa hoje no time gaúcho? E a seleção brasileira, hein? Como se não bastassem 3 jogos nesse período de datas FIFA, o intervalo gigantesco entre o primeiro e o último jogo do time de Tite nesse período. São temas do nosso papo de hoje. Vamos nessa. Abel Ferreira vivendo um momento muito difícil, né? Pouca gente critica com uma veemência maior, né, entre imprensa e torcedores, ou talvez não sejam poucos, mas não tantos quanto seriam se não houvesse a possibilidade de um título da Libertadores em cerca de mês e meio. O jogo contra o Flamengo no dia 27 de novembro faz com que Abel Ferreira possa ficar agarrado a ele como uma tábua de salvação. É como se o barco estivesse afundando, mas ele tem no que se agarrar. Porque antes mesmo dessa rodada de meia semana, o Palmeiras somava 7 derrotas em 10 jogos mais recentes pela Série A. Um desempenho muito ruim, muito aquém do que um elenco como o do Palmeiras, que é sim bom, é sim qualificado, embora a crise faça com que muitas pessoas comecem a desqualificar, a tentar desqualificar o elenco, mas o elenco é bom, o elenco é caro e pode muito mais do que isso. Mas o time é mal treinado. Mas, mesmo sendo um time mal treinado, pode ganhar a competição, como eliminou o Atlético, que hoje é um time melhor, né? Como time, como jogo coletivo, tem um desempenho melhor, o Brasileirão mostra isso, mas em 2 empates, um gol fora classificou. E um gol, 1-0, um 2-1, um empate, uma vitória dos pênaltis, pode sim ganhar do Flamengo, mesmo que não seja uma vitória consagradora, uma vitória por uma boa margem de gols. Qualquer vitória, repito, até nos pênaltis, significaria a glória para o técnico português, que nesse momento faz um trabalho muito fraco e que mesmo nas suas declarações mais fortes, com eloquência nas coletivas, já até mudou um pouquinho, porque não há o que sustente tal postura. O Grêmio vive uma terrível crise. A saída de Renato Gaúcho foi sucedida pela chegada do Thiago Nunes, um fracasso. E depois Felipão, outro fracasso. O Thiago, em termos de aproveitamento, né, de pontos, ainda pior do que Felipão. Mas os dois fracassaram. Um técnico mais jovem, cercado de expectativa depois que se destacou no Atlético Paranaense, que foi muito mal no Corinthians e foi péssimo no Grêmio. E Felipão, já se esperava isso, um técnico veterano, com ideias já superadas, com conceitos de jogo que vão ficando cada vez mais no passado, mas que a eles segue agarrado e que não conseguiu, de fato, fazer com que o Grêmio saísse da zona de rebaixamento. A situação é terrível. E aí surgem algumas pessoas tentando argumentar com uma enorme disfarçatez, como se a saída do Renato, hoje técnico do Flamengo, lá atrás, fosse a razão disso tudo. Como se Renato não tivesse nenhuma responsabilidade nisso. Um amigo meu gremista definiu muito bem essa situação da seguinte forma. Fosse o Grêmio rebaixado, se for rebaixado, e se alguém escrever um livro, eventualmente, sobre a queda do Grêmio, os primeiros capítulos deveriam ser dedicados a Renato Portaluppi. Isso mesmo, porque começa com ele a crise técnica do Grêmio. Os 2 últimos anos de Renato no Grêmio foram ruins. Em termos de futebol, chegou na final da Copa do Brasil, foi a semifinal da Libertadores, sim, porque o elenco era bom, o time ainda tinha resquícios dos seus melhores momentos e conseguiu avançar, torneios eliminatórios contra equipes às vezes bem mais fracas, vai passando, vai avançando. Mas na hora da verdade, foi atropelado, literalmente, pelo Flamengo do Jorge Jesus, né, nos 2 jogos. Mesmo o empate já foi taticamente ali totalmente detonado. O VAR salvou o Grêmio de uma derrota mais acachapante, de uma derrota, aliás, porque foram 3 gols do Flamengo anulados, cercados de enorme polêmica. Depois no Rio de 5-0. E outro banho de bola. Uma aula do português. E aí foi eliminado pelo Santos do Cuca na Libertadores, tomando de 4. 2 eliminações vexatórias no torneio, do qual o Grêmio havia sido campeão em 2017. Uma em 19 e a outra em 20, já entrando no ano de 2021. E também já entrando em 2021, valendo pela temporada passada, final da Copa do Brasil, quando o Palmeiras do Abel Ferreira não tomou conhecimento do Grêmio do Renato. E aí começa a temporada 2021 e o Grêmio é eliminado pelo Independente Del Valle, já sem Miguel Ángel Ramírez, o técnico que construiu aquela equipe vitoriosa, que já estava naquele momento no Internacional, seu rival, com uma derrota na Arena, assim, também acachapante. Renato vinha muito mal no Grêmio. Ele pode até ganhar no Flamengo, ser campeão, porque herdou no Flamengo um time com ótimo elenco, um time que tinha qualidades pelos trabalhos dos técnicos anteriores, especialmente o Jorge Jesus, mas também com alguns elementos do Domi, outros do Ceni,
e que o time que jogava muito desfalcado, vivia uma crise técnica, até uma crise interna, por uma série de razões, mas havia muito ali o que aproveitar. Uma base muito boa. Não começou do zero, muito longe disso. E tem tido altos e baixos, mas está brigando, e é normal que brigue com a qualidade do elenco que tem, e sem nenhum técnico do nível de Jorge Jesus para atrapalhá-lo. Essa é a grande questão. Porque mesmo Abel Ferreira, que o suplantou na Copa do Brasil, é um técnico comum, muito comum. E não tem hoje mais um Jorge Jesus para mostrar as deficiências de Renato e de tantos outros técnicos que atuam no futebol brasileiro. Mas o Renato começou essa crise no Grêmio, e os outros a agravaram. Tentar desvincular o mau momento do Grêmio no começo da temporada, quando o Renato era o técnico, quando ele pedia jogadores, quando ele aprovava contratações e junto com a diretoria definia os rumos e as prioridades do time, do elenco, do clube, convenhamos, é muita disfarçatez. Renato não é o grande culpado pela crise do Grêmio, mas as suas digitais estão lá no início, quando a crise começou, e ele era o técnico e o nome mais importante do clube. O fato de poder ganhar 1, 2, 3 títulos no Flamengo não apaga isso. São coisas diferentes. Ou seja, se o Grêmio hoje vive uma crise, tem Felipão, tem Thiago, tem Renato, tem o presidente Bolzan, tem a diretoria, tem muita gente envolvida. E Renato faz parte desse grupo. A seleção brasileira vai jogar nessa quinta-feira contra o Uruguai. Gente, são 3 jogos em data FIFA. Os jogadores convocados, estão com a seleção brasileira desde o começo da semana passada. Até eles voltarem aos seus clubes, né, chegarem nas cidades de origem, sexta-feira, digamos, poderem treinar sábado, domingo, quase 2 semanas. É um absurdo, um negócio absurdo. Né? É engraçado, né, porque a CBF impõe algumas vezes aos clubes, o Flamengo passou por isso ano passado, deverá viver isso novamente esse ano, jogos dia sim, dia não, mas a seleção joga na quinta, no domingo, só na quinta, por que não na quarta? Era um domingo e quarta nessa semana, para na quinta-feira os jogadores já voltarem. Não, o jogo na quinta-feira à noite, no norte do país. É brincadeira, né? É brincadeira. Quer dizer, além de mutilarem as equipes com esse calendário bizarro, os caras conseguem esticar ainda mais a permanência dos jogadores junto ao selecionado nacional. Realmente, isso é uma coisa que precisa mudar urgentemente, mas tem muita gente que nada faz, uns até parece que gostam disso. Qual?